ficamos, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Gênesis, o livro dos começos. Gênesis capítulo de número 34 será a porção que estaremos estudando juntos nessa noite. Gênesis capítulo de número 34, conforme você pode ver no verso do seu boletim, hoje estaremos estudando sobre o abuso de Diná e a graça de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Talvez seja por isso, ou certamente por isso, que dentre todos os livros mais publicados na história humana, a Bíblia tem sido o livro de cabeceira de pessoas de diferentes partes do mundo, desde que mundo é mundo. As pessoas encontram na Bíblia razão para viver, razão para persistir em meio ao sofrimento, encontram ânimo para o coração em meio aos dias mais difíceis da vida, encontram inspiração para continuar quando todas as portas e janelas da vida parecem se encontrar fechadas. Na Bíblia encontramos sabedoria prática para os momentos fáceis e difíceis da vida. Os jovens encontram direção para os seus caminhos. As pessoas mais velhas encontram sabedoria para continuar caminhando frente aos novos desafios que aparecem ao longo da idade. Talvez quando falamos sobre essas diversas porções que nos oferecem tantas riquezas assim, alguns de nós possamos pensar no livro dos Salmos. Outras pessoas recorram à carta aos Romanos. Não poucos voltem os seus olhos para os textos que se acham nos evangelhos. Mas quem dentre nós poderia apontar para o texto de Gênesis, capítulo de número 34? Esse geralmente costuma ser assim entendido como um texto proibido da Bíblia. Uma passagem que queremos esconder e não colocar no lugar mais alto e ao acesso de todos. Porque conforme vamos enxergar nesta passagem, não encontramos uma cena de beleza, não encontramos uma cena de sabedoria. Na verdade, achamos neste capítulo um dos capítulos mais pesados de toda a Escritura. Encontramos a história de um abuso sexual, encontramos a história de uma omissão familiar, encontramos a história da objetificação de uma mulher, encontramos uma das histórias proibidas da Escritura. A questão é como podemos encontrar esperança em meio a textos como esse. Mais importante ainda, como esse texto ajuda-nos a enxergar mais claramente a pessoa bendita de Cristo. Eu queria convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 34. Não faremos a leitura integral do texto agora, vamos ler apenas alguns versos e ao longo da exposição caminharemos pelos versos restantes. Gênesis capítulo 34, façamos a leitura dos 2 primeiros versos e em seguida do verso 25 até o versículo de número 31. Assim diz a palavra de Deus. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Verso de número 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens,
Levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Senhor Deus, nós clamamos pela tua graça nesse instante. Pedimos que do alto, Senhor, traga sobre os nossos corações iluminação do teu Espírito. Que possamos ser edificados através desse texto tão difícil. Que em meio às trevas que se acham nessa passagem, possamos encontrar de forma resplandecente a pessoa de Cristo. Possamos amá-lo mais. Possamos enxergar nele a beleza que este mundo muitas vezes não nos revela. Enxergar em Jesus a justiça que este mundo não conhece. A misericórdia que estes homens não podem demonstrar por si mesmos. Obrigado, Deus, por teu evangelho estar presente, inclusive nestes textos difíceis da Bíblia. Que possamos ouvir a tua voz nesta noite e ser edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse homem que protagoniza a história chama-se Jacó, ou Israel, como posteriormente Deus o havia de intitular. Jacó era filho de Isaac. Isaac, por sua vez, era filho de Abraão, aquele que ficou conhecido como o pai da fé. Jacó nasceu tendo como irmão Esaú, e como eu e vocês conhecemos a história, e vários livros já foram escritos sobre isso, o relacionamento desses dois irmãos nunca foi fácil. Desde muito cedo eles brigavam como gato e rato. E talvez o episódio mais marcante desta série de conflitos que os dois vivenciaram ache-se na história do prato de lentilhas, que já ouvimos algumas vezes na vida. Esaú trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilhas, através das tramóias que o seu irmão conseguiu lhe armar. E como se já não bastasse isso, além de lhe roubar o direito de primogenitura, o texto nos informa que o mesmo Jacó trapaceiro, como seu nome dava a entender, foi aquele que conseguiu tomar a bênção do seu irmão Esaú. A bênção que o seu pai lhe havia concedido. A história de Jacó e Esaú é uma história marcada por conflitos. Assim também como uma história marcada por uma prática de favoritismo pela parte da mãe dos dois irmãos. Pois bem, depois dessa série de conflitos, tendo como ápice esse grande conflito que colocou em xeque até a vida de Jacó, o mesmo recebe o conselho da sua mãe dizendo: meu filho, vá embora daqui. Porque se você não fizer isso, em pouco tempo, o seu irmão haverá de cortar o seu pescoço. Jacó ouviu o conselho da mãe, rumou em direção à região de Padã-Arã, uma região que hoje seria o equivalente ao noroeste da Síria, ou sul da Turquia. E lá permaneceu ao longo de 20 anos. Antes de falarmos sobre o que aconteceu nesses 20 anos, permita-me dar um passo atrás para uma observação extremamente importante para o texto de hoje. É enquanto Jacó ruma em direção a Padã-Arã, onde haveria de conhecer o seu tio e futuro sogro Labão, que ele tem um dos momentos mais importantes da sua vida. Que em uma região conhecida como Betel, o Senhor lhe concede uma visão de uma escada. Aquilo que os teólogos chamam de teofania. O Senhor se apresenta a Jacó de forma visível. E nesta visão maravilhosa, o Senhor faz uma promessa para Jacó. Ao pacto que Jacó estabelece uma aliança, um voto, um pacto com o seu Deus. Ele promete que se Deus o abençoasse, ele haveria de voltar para Betel e estabelecer um altar, uma casa para Deus. Gênesis capítulo de número 28 nos diz isso. Pois bem, depois deste momento importante na sua caminhada, Jacó avança em direção ao desconhecido, chega na região de Padã-Arã, conhece o seu tio Labão e sogro, e com pouco tempo percebe que esse tio não tinha nada de bobo. Ele era um trapaceiro muito mais esperto do que o seu sobrinho. Jacó se apaixona por Raquel, vocês conhecem a história, mas ao invés de dar Raquel em casamento, depois de 7 anos de trabalho, o que é que acontece, irmãos?
É Lia que aparece na cama de Jacó. E para isso são mais necessários ainda 7 anos, ou seja, 14 anos de trabalho, para que enfim ele tenha a amada do seu coração ao seu lado. Em Padã-Arã, Jacó conheceu Lia, conheceu Raquel, deixou de ser um jovem solitário, se tornou um homem experiente e agora com 11 filhos, o 12º nasceria depois. Se tornou um homem agora não mais escasso de bens, visto que saiu com a roupa do corpo, agora ele tinha uma grande quantidade de rebanhos, uma grande quantidade de dinheiro, depois de 2 décadas, e muitas trapaças por parte do seu sogro. A contragosto deste, Jacó pega a sua mala agora bem cheia, e a sua cuia repleta de bens, e vai embora em direção a um novo destino, em direção a uma nova etapa da sua vida. Nós sabemos que ao longo desse percurso, alguns imprevistos acontecem, o seu sogro persegue, o problema consegue ser resolvido no meio da jornada. Posteriormente, um episódio ainda mais emocionante acontece. Esaú, depois de 20 anos, encontra Jacó no meio da jornada, e com o coração palpitando, o que será de mim e dos meus? Jacó é surpreendido com a notícia que ao invés de juízo, o seu irmão lhe daria a conhecer graça. Jacó e Esaú se reconciliam e os dois continuam a caminhar, como disse certo autor, não face a face, mas lado a lado. Esse é o pano de fundo que temos diante de nós quando nos aproximamos do texto de Gênesis, capítulo de número 34. Não estamos mais diante de um jovem solitário, mas um homem experiente, com muitos filhos e que já sofreu muito nessa vida. Essa informação é importante porque quando nos aproximamos do capítulo 34, para ser mais específico, no verso que antecede o capítulo 34, versos de número 18, 19 e 20 do capítulo 33, somos informados que Jacó, voltando de Padã-Arã, chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, armou a sua tenda junto à cidade, a parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome Deus, o Deus de Israel. Se nós não conhecemos a história, nós podemos olhar para essa passagem e dizer assim, esse homem fez uma coisa excelente. Só que o que nós não podemos nos esquecer foi que quando ele estava indo em direção ao desconhecido ainda jovem, em Gênesis capítulo 28, ele fez uma promessa a Deus, e a promessa foi que se Deus o abençoasse, ele haveria de voltar não a Siquém, mas a Betel. Ia construir em Betel um altar ao Senhor. Vocês percebem que Jacó muda o caminho? Ao invés de caminhar para esta direção, Jacó trilha o caminho oposto. Ao invés de fazer da forma de Deus, conforme havia feito um pacto com ele, Jacó resolve obedecer à sua própria maneira. Ele faz uma pequena concessão com o Senhor. Ele queria se aposentar, Chuchu. Já havia trabalhado demais. É por isso que ele compra a terra, estabelece a tenda e diz assim, esse vai ser o meu paraíso de descanso. Já trabalhei demais. Para maquiar o negócio, para não parecer uma coisa tão feia assim, ele faz um altar ali. Bem, não deu para ser em Betel, Senhor, mas quem sabe em Siquém o Senhor aceita, não é mesmo? E a resposta é não. Nós podemos perceber isso no verso restante. No começo do versículo 30, no começo do capítulo 34, versículo 1. Vejamos como a história, o texto que vamos aprender ou estudar nesta noite, se apresenta. O texto diz o seguinte, Gênesis 34, versículo 1. O texto nos informa que Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Possivelmente alguns anos já haviam se passado aqui. Entre o verso 20 do capítulo 33 e o verso 1 do capítulo 34, temos aqui alguns anos, pelo menos. O texto começa de forma despretensiosa. Lia, a filha de Jacó, talvez a única filha de Jacó, ou não sabemos ao certo. Ela resolve sair para ver as filhas da terra. Uma coisa que nós precisamos observar é que Lia não está na Suíça, irmãos.
de Jacó. Eu falei o quê? Diná, gente. Misericórdia. A filha de Lia, chamada Diná. Diná não está na Suíça. Ela não se acha em Paris. Ela está na região de Canaã. Vocês se recordam o que aconteceu em Canaã, naquela região, naquele meio de mundo ali, no domingo passado? O que os moradores da cidade fizeram com os visitantes que tentaram ir ao encontro de Ló? Eles tentaram estuprar os visitantes. Eles tentaram estuprar os anjos que Deus enviou ao encontro de Ló. Eles queriam matar, abusar daqueles homens. Pois bem, é neste lugar que Lia se encontra agora, é nessa região completamente imoral, de valores completamente deturpados, uma sociedade completamente depravada. Inocentemente, Lia faz o que nenhuma jovem em sã consciência haveria de fazer. Diná faz o que nenhuma jovem... Se eu falar Lia, gente, vocês entendam que são Diná. Agora, quando bate o erro, já era. Diná faz o que nenhuma jovem em sã consciência haveria de fazer. Ela sai sozinha para ver a região que estava ao seu entorno. Alguns especialistas observam que naqueles dias uma mulher desacompanhada era legitimamente considerada uma presa autorizada para o abate, para o sequestro, para o abuso por parte de homens maus. Se não tivesse um guardião ao seu lado, logo ela era uma mulher vulnerável, que estava à mercê de qualquer pessoa que assim se interessasse por ela. Diná desconsidera todos os perigos, ela assume todos os riscos, e com ou sem o consentimento, não sabemos ao certo, ela vai em direção ao desconhecido. Estimamos que talvez ela tinha entre 13 e 15 anos. Era uma virgem. Era uma mulher que ainda não havia se casado. Uma adolescente. Se o seu coração estava tomado por curiosidade de uma terra estrangeira, verso de número 2. Ao invés de ver as mulheres, alguém vê Diná. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Como que um animal à espreita, uma fera selvagem prestes a devorar, Siquém acha os seus olhos fitos em Diná, e rapidamente toma um caminho de morte e de destruição dado em 3 passos. São 3 ações, são 3 verbos que mudaram drasticamente a vida desta jovem, a vida desta adolescente, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, da visão que tinha de mundo, da sua família e de todo esse capítulo que temos diante de nós. O texto diz que Siquém, príncipe daquela terra, que posteriormente vai ser chamado do homem mais nobre daquela região, se o mais nobre fazia isso, que dirá o pior deles. Ele viu Diná. Ele tomou Diná e ele humilhou essa menina. Essa imagem de viu e tomou é constante no Antigo Testamento. Foi o que Eva fez quando desonrou o Senhor e tomou os caminhos do seu próprio coração. E se como fruto do olhar e do tomar do fruto proibido, encontramos morte e desgraça, aqui não poderia ser diferente. Ele viu, tomou, e como finalidade, humilhou esta jovem. A palavra é a palavra mais pesada possível. Ele estuprou Diná. Ele massacrou esta menina. Com força ele a violentou contra sua vontade e a tomou para si. O que nós podemos aprender, irmãos, diante de um texto tão difícil assim? Esse texto, acredito eu, surge como uma placa de alerta a todos nós que aqui estamos. Aos jovens, adolescentes, esse texto deveria pintar a todos nós um quadro preciso da realidade que vivemos. Vivemos em um mundo quebrado. Vivemos em um mundo fragmentado. E por melhor que devamos em alguns momentos, ou desejaríamos esperar o melhor das pessoas, não podemos nos enganar. Precisamos saber
que o pior, muitas vezes, pode estar à espreita. Pode estar ao lado. Precisamos, em outras palavras, ter cuidado, ter sabedoria. Quantas histórias na Bíblia e na vida não conhecemos de pessoas que, alimentadas pela curiosidade, pelo desejo de conhecer novas experiências, de vislumbrar com os seus próprios olhos aquilo que é apenas notícia na boca de outros, acabaram por ter as suas vidas quebradas ao meio. Muitas histórias envolvendo tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráfico de pessoas. Pessoas que ingressaram por caminhos escuros na vida, relacionados ao álcool, relacionados às drogas, relacionadas a tantas práticas que matam, que machucam, que acabam com vidas. Iniciaram-se por uma simples curiosidade inocente. Não sabemos se essa foi a primeira vez, parece-nos, pelo texto, pela forma como ele é escrito, que foi um caso isolado, ela não tinha esse hábito. Mas bastou uma vez para que a sua vida fosse manchada ou marcada para todo sempre. Portanto, cuidado. Cuidado, adolescentes, cuidado, jovens, cuidado, pais, estejamos alertas. Em segundo lugar, esse texto ensina a importância de atentarmos para os nossos protetores. Deus concedeu protetores a Diná. Ela tinha um grande protetor chamado Jacó. Por Deus, ele foi colocado como o protetor dela. A grande missão de Jacó não era conquistar rebanhos. A grande missão de Jacó não era ser um homem próspero em Padã-Arã. Não era ter muitos bens, terras a perder de vista. A sua grande missão, como é a sua grande missão, pai e mãe neste lugar? É proteger os seus filhos. É orientar os seus filhos. Nada valerá no final das nossas vidas sermos bem-sucedidos aos olhos dos homens se tivermos perdido os nossos filhos. Esse homem lutou com Deus. Ele pôde vencer um anjo, mas ele não conseguiu proteger a sua pequena Diná. Jovens devem escutar os seus protetores. Eles foram dados como canais de sabedoria. Não para impedir a nossa vontade, não para entristecer a nossa vontade, por mais que quando adolescentes ou crianças achemos isso. Mas para nos proteger. A questão é, onde está o protetor dessa menina? Cadê Jacó na história, irmãos? Ele está no campo? Ele está cuidando dos bens? Ele está dando ordem aos servos, ao certo? Nós não sabemos. O que sabemos é que ele não esteve ao lado da sua filha. Talvez alguns possam dizer, à luz desse texto, pastor, jovens são imprevisíveis, adolescentes são muito imprevisíveis. Jacó não poderia ter acesso a Diná o tempo todo. Vocês estão certos. Jacó não tinha como controlar os passos desta jovem em todos os momentos da vida. Vocês estão certos. Jacó não é o culpado de tal tragédia, não. Se quem é o culpado? Diná não é a culpada. Jacó não é o culpado. Se quem é o culpado? Se quem é o abusador? Se quem é o estuprador? Não podemos inverter a ordem. Quem cometeu a transgressão foi este homem, todavia. Ao passo que isso é verdade, não podemos esconder o fato de que as más escolhas de Jacó tiveram grande influência sobre toda essa circunstância. Não me refiro ao ato de ter segurado Diná em casa ou não. Esse homem não deixou de proteger a sua filha naquele momento em específico apenas. Talvez esse tenha sido o ápice da sua omissão, o ápice da sua falta como protetor. Mas sabe onde foi o início deste fracasso em protegê-la? Foi quando este homem fez uma pequena concessão no capítulo anterior que lemos. Foi quando, ao invés de trilhar a vontade de Deus, de rumar em direção a Betel, de cercar a sua filha de boas influências,
Ele resolveu, quem sabe, pela beleza de Siquém, pela prosperidade de Siquém, pelos bens que poderia conquistar ali, pelas facilidades de comércio na região, enfim, ele decidiu afastar-se dos princípios de Deus para a sua vida, do pacto que havia feito com Deus, quando ele abriu brechas na sua comunhão com o Senhor. Foi neste momento, foi nesta escolha, e não antes, quando ele mudou de rota, mesmo que levemente, este homem estava perdendo a proteção da sua pequena menina. Homem, marido, pai, você tem calculado o custo que as pequenas escolhas da vida, a longo prazo, podem trazer sobre a sua casa e sobre a sua família? Se você comandasse um transatlântico, um navio de grande porte, imenso, e rodar levemente a nau do navio, talvez você não perceba diferença alguma no primeiro minuto. Talvez não faça um grande impacto no segundo minuto. Mas poucos graus, ao longo de uma vida inteira, ao longo de meses, ao longo de anos, certamente fará total diferença. Uma pequena concessão em uma pequena área da vida, aparentemente sem tanta importância assim, poderá direcionar os nossos filhos e a nossa casa, a nossa família, para mais perto de Siquém, ou para mais perto de Betel, para mais perto de um relacionamento íntimo com Deus, ou para mais perto de um relacionamento de afastamento de Deus, para uma vida que se assemelhará àquilo que Lloyd e Eunice desfrutaram na educação de Timóteo, ou aquilo que Jacó e a sua esposa desfrutaram na educação de Diná. Uma casa desfrutou de alegria, outra casa desfrutou de choro e lamento. Para onde temos direcionado os nossos lares? Quais são as concessões que temos tolerado na nossa família, no nosso comportamento, nas nossas ações? Algumas pessoas fazem isso. Quando desconsideram princípios da palavra de Deus em diferentes áreas da vida, como por exemplo, quando decidimos mudar de cidade, sem antes nos questionarmos se naquela cidade haverá uma igreja saudável onde poderei crescer espiritualmente e os meus filhos poderão ser bem influenciados na palavra de Deus. Pensamos no dinheiro que vamos ganhar. Pensamos nos cifrões que vão cair na nossa conta. Pensamos nas qualidades de vida que a cidade pode nos oferecer. Mas a questão é, há um lugar onde posso crescer espiritualmente? Mudamos de cidade, irmãos. Se preciso for, quando desejamos estudar em universidade melhor, é ou não é? Mudamos de cidade em busca de um trabalho melhor. E nada disso é errado em si mesmo. Mas muitas vezes não fazemos, ou não levamos o mesmo critério à risca, quando o quesito é o crescimento espiritual das nossas casas. Fazemos isso também sempre que mudamos de igreja por puro egoísmo, sem levar em consideração o impacto que isso terá sobre as nossas esposas e filhos. Quando brigamos com alguém, quando temos alguém que pisa no nosso calo, quando temos algum problema não resolvido, e ao invés de tratar o problema, ao invés de resolver o conflito, simplesmente dizemos, estou cheio daqui, preciso ir para outro lugar. Fazemos isso sempre que adotamos estilos de vida, trazemos tipos de lazer para os nossos lares. Usamos mal o nosso tempo, o dinheiro, ou aquilo que o Senhor nos confiou de forma errada, ou que se afasta dos caminhos da palavra de Deus. Não nos enganemos, parecem coisas pequenas, é verdade. Mas basta uma pequena coisa desta, por muito tempo nas nossas famílias, para nos afastar dos caminhos de Betel, nos aproximar rumo a Siquém. O que podemos aprender ainda desse texto? Perceba comigo os versos 3 adiante, 3 a 7. O texto nos diz o seguinte, vejamos o que aconteceu a seguir, logo depois do abuso que Diná sofreu. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Que história esquisita nós encontramos aqui.
Ele abusou de Diná. E logo após abusar esta adolescente, ele parece estar apaixonado por ela, aficionado por ela. E por isso ele monta um plano. Verso de número 4. Então Siquém, príncipe daquele lugar, que tinha o nome da cidade, disse ao seu pai Amor, que era o maioral da região, que vendeu o terreno para Jacó e os seus filhos: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Ele tenta resolver o problema. Ele tenta conciliar o erro que cometeu com o resultado que colheu. Verso de número 5. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não devia se fazer. Após o abuso acontecer, pai e filho montam um plano. Vamos falar com eles e vamos propor casamento. Qual é a resposta que os familiares dão a essa tragédia? Comecemos de trás para frente, irmãos. O texto nos informa que Levi e Simeão, os irmãos de Diná por pai e mãe, lembrando que Jacó tinha 2 esposas, e Diná era filha de Lia, a esposa que Jacó menosprezava. Simeão e Levi ficam irados, indignados. Vocês acham que essa resposta é legítima ou ilegítima? Quem dentre os pais que acham-se presentes aqui, ou quem dentre nós, não ficaríamos, não responderíamos da mesma maneira? A resposta deles é legítima. Eles se indignam diante daquilo, eles se iram diante do absurdo. Uma jovem, uma menina foi abusada por um príncipe que deveria proteger, que deveria exemplificar boas ações. Ele abusa, ele a tomou, ele a violentou, ele a humilhou. Isso não deve ser feito, concluem Simeão e Levi. Agora a pergunta mais importante é: o que o pai de Diná fez? O que o protetor de Diná fez? O que o homem que recebeu de Deus a missão de protegê-la a todo o custo, mesmo ao custo da sua própria vida, fez? A resposta é nada, irmãos. Não encontramos sequer uma palavra de Jacó nesse texto. Jacó estava em silêncio e em silêncio permaneceu. Ele esperou seus filhos voltarem do campo, talvez alguns dizem, ele estava com medo. Simeão e Levi eram as flechas de Jacó. Se ele reagisse como bem que queria, ele poderia rapidamente ser morto pelos moradores da região. Nos lembremos que Jacó não tinha apenas 2 filhos. E que ele não era um pobre coitado que não tinha nenhum servo. Ele tinha muitos servos e servas. Ele tinha um exército de respeito. E ainda que não tivesse, ela era a sua única filha. Ela era a sua filha amada. Outros falam, ele estava agindo de forma calculista. O crime foi tão pesado que uma resposta não poderia dada sem muito raciocínio, sem boa reflexão. O problema com esse tipo de pensamento é que a gente lê o final do texto. E esse homem se estava pensando, ele só pensou e não falou nada. Porque no final do texto, ao invés de falar de forma contundente, ao invés de reprimir o mal, ao invés de chamar os seus filhos para perto, Jacó nada fala acerca do assunto. Uma terceira opção, acredito mais plausível à luz do contexto. Diná era filha de Lia, irmãos, não de Raquel. O favoritismo que ele haveria de demonstrar perante José, o seu filho mais novo, foi antecipado na forma como ele tratou a sua filha Diná. Quem sabe se fosse com um dos filhos de Raquel, a postura seria diferente. Mas Diná era filha de Lia. Seja por isso ou por todos os outros motivos juntos, o que nos assusta nesse texto é que esse homem, esse pai, esse homem que deveria proteger, nada fez. Esse silêncio é um silêncio
que grita alto aos nossos ouvidos. Esse texto nos ensina, queridos. Ou esse texto nos confronta. Esse texto nos confronta quanto ao perigo. Não apenas que as nossas ações podem ter sobre os nossos filhos e sobre as nossas famílias, mas a nossa omissão também. Muitos lares, casamentos, filhos já foram destruídos pelas ações dos seus pais. Tratamento agressivo, aspereza com as palavras, ou até mesmo ações abusivas compõem, infelizmente, o histórico familiar de muitas casas que hoje acham-se fraturadas. Todavia, este não é um problema solo. Na verdade, ele possui um irmão gêmeo. Qual irmão gêmeo é esse? A omissão, a falta de ação. À primeira vista, a omissão pode parecer mais leve, mas não nos enganemos. O resultado produzido é o mesmo. Oferecer veneno ao seu filho pode matá-lo rapidamente, mas não oferecer o alimento adequado pode matá-lo também, mas a longo prazo. Jacó não agrediu Diná, ele não abusou de Diná, mas ele não a protegeu como deveria. Eli não ensinou seus filhos a serem irreverentes, mas ele também não os disciplinou no momento correto. Adão não ordenou que Eva comesse do fruto, mas ele se calou quando deveria ter repreendido a serpente e por tabela a sua mulher. Liderar o seu filho ao culto a Deus, ao culto de um Deus desconhecido, de um Deus falso, de um Deus que não é Deus coisa alguma, será um caminho de desgraça para a vida dele. Mas mesmo que você jamais faça isso, mas não ensine a palavra de Deus pela vida e pelo discurso ao seu filho, o desfecho será o mesmo. Agredir a sua família com gestos e palavras é abominável. Mas tolher a sua família de palavras de graça, de gestos de afeto, de cuidado demonstrado em palavras, em ações e em serviços, certamente trará marcas talvez irreparáveis. Não sepultamos os nossos relacionamentos apenas quando agimos errado, irmãos. Fazemos o mesmo quando não agimos de forma nenhuma. Quando nos calamos ao invés de falar alto. Quando encurtamos as nossas mãos quando deveríamos esticá-las. Quando permanecemos à distância, quando na verdade deveríamos bater na porta dos nossos filhos e chamá-los para perto outra vez. Esse homem ilustra de forma clara o impacto que a omissão pode ter sobre as nossas vidas. O que mais podemos aprender à luz desse texto? Perceba o verso 8 até o verso de número 25. O que aconteceria após a reação de Jacó e dos seus filhos? Verso de número 8. Vejamos agora a forma como Amor, o maioral da terra, pai do abusador Siquém, reagiu. Mas Amor falou com eles dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Note, sempre alguém vai falar, sempre alguém vai liderar. Se você não liderar a sua casa, alguém vai liderar. Se você não agir pelos seus filhos, alguém agirá por eles, ou para o mal deles. Jacó se calou, Amor não fez o mesmo. Em outras palavras, eu quero que a sua filha case com o meu filho. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Verso 9. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Será que temos aqui a tentativa de uma reparação justa? Será que temos aqui, na verdade, apenas dois homens que são poderosos? Senhores de muitas terras, donos de muitas riquezas, e eles querem agir como os maiorais dos nossos dias também acham que podem agir, tentando comprar pessoas, objetificar pessoas,
comprar pessoas pelo preço que podem tirar do seu próprio bolso. Parece-me que não existe nenhum arrependimento notável nesse texto. Porque conforme vamos perceber nos versos a seguir, após abusar desta menina, ele não a liberou para que ela voltasse para a casa do seu pai. Ele a manteve em cárcere. Diná estava presa ainda. Estava na casa do abusador. E então o abusador chega com seu pai dizendo: agora quero a sua filha como a minha esposa. Se essa foi a atitude daqueles homens, oferecendo um preço por uma menina, a atitude dos filhos de Jacó, novamente, Jacó continua em silêncio, foi radicalmente diferente. Esses homens movidos por indignação, ira, duas reações legítimas inicialmente, abraçam uma terceira motivação agora imprópria, impura. O texto destaca isso no verso de número 13. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor e lhes disseram. Eles têm um plano maléfico aqui. Não de retribuição à altura, mas de vingança. Não da execução da justiça, mas de demonstração desigual, de uma retribuição destemperada, de vingança puramente. Verso 14. Não podemos fazer isso, disse Simeão e Levi. Dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado. Bem, isso é certo. Era o que a lei dizia. Perceba o restante do texto. Porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Irmãos, a marca da circuncisão foi estabelecida por Deus ao seu povo como um selo externo de uma realidade interna que, como obra do Espírito Santo, aquelas pessoas haveriam de desfrutar ao serem salvas por ele. A circuncisão era praticada por todo judeu, todo o povo de Israel, ao 8º dia, quando o menino nascesse. Todavia, não era uma prática restrita apenas ao povo de Israel. À medida que um estrangeiro, servo de um povo dominado, ou de alguém de outra nação, como os ninivitas, que ouviram a palavra, se convertessem ao Deus verdadeiro, esses homens, para serem parte agora do povo de Deus, deveriam sinalizar o seu corpo com essa marca da aliança que era a circuncisão. Uma marca externa de uma realidade interna. Não simplesmente um rito vazio, mas um rito que comunicava uma experiência pessoal, uma experiência interna, uma transformação radical. O que esses homens propõem é utilizar o rito para unir os povos. Deus não era contra que pessoas de fora ingressassem na comunidade de Israel. O problema de Deus era que o povo de Israel ingressasse nas nações estrangeiras. Mas para que as nações estrangeiras ingressassem na comunidade de Israel, havia uma grande qualificação, um grande requisito, e esta era conversão. Vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro e se render ao Deus verdadeiro. O que esses homens, todavia, fazem é união dos povos, não através da mesma fé, mas através das mesmas práticas religiosas. Através da mesma observância de ritos. Vocês conseguem perceber o abismo que há entre uma coisa e outra? Uma coisa é obedecer a ritos externos. Outra coisa é partilhar da fé no coração. Essa seria uma bela oportunidade para que eles dissessem o evangelho aos seus opositores. Para que eles pregassem a Siquém e a Amor sobre o Deus verdadeiro. O Deus que os perdoou. O Deus que os restaurou. O Deus que é justo, mas ao mesmo tempo misericordioso. O Deus que julga com justiça, mas ao mesmo tempo estende o braço de graça para receber pecadores, o que eles fizeram. Ao invés de anunciar o evangelho, eles satisfazem-se anunciando um mero rito, para, com isso, atingir uma finalidade completamente pagã.
O texto continua dizendo, verso 16, então lhe daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. O que vocês acham que esses homens acharam da proposta? Eles amaram a proposta. Pareceu bem, verso 18, 19 e 20. Pareceu bem a Amor e a Siquém, eles se agradaram dessas palavras. E não demorou muito para que eles não apenas obedecessem o ritual, como também fizessem uma campanha política por toda a cidade de Siquém, para que os homens fizessem o mesmo. Talvez venha desse texto a máxima que diz o seguinte: nunca acredite em promessa de político. Eles acreditaram, irmãos, e o final não foi nem um pouco bom. O texto nos diz que eles obedeceram a propaganda de Amor e Siquém, foram circuncidados. Se você não sabe ainda o que é ser circuncidado, pergunte ao seu pai e à sua mãe depois. Ou veja, se você não sabe, na internet o que significa. Uma cirurgia terrível para os homens. Imagine aqueles dias sem qualquer tipo de anestesia, esterilização, bisturi. Era na base da pedra amolada, irmãos. Eles cortaram aqueles homens, novos e velhos. E depois de 3 dias, o texto nos informa que eles estavam com muita dor. E é nesse momento, quando os dois estão com muita dor, versículo de número 25, que 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Eles fazem uma verdadeira chacina naquele lugar. Eles não apenas mataram o abusador, mas eles mataram todos os moradores da região. Todos os homens daquele lugar. Simeão e Levi tomaram a iniciativa, fizeram a matança. Pelo que tudo indica, os outros filhos de Jacó nada fizeram até o presente momento. Mas veja como em alguns momentos a moral pode ser seletiva. Talvez eles tivessem falado, matar é demais, mas roubar que mal tem. Verso de número 27. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Que texto difícil, irmãos. O que encontramos aqui não é justiça. O que encontramos aqui é uma foto clara de vingança. Uma chacina. Uma matança. Aquilo que talvez as pessoas pudessem esperar dos siquemitas, dos heveus, dos moradores da terra, mas não do povo da aliança. É tão triste perceber que muitas vezes o povo de Deus pareceu-se mais ímpio do que aqueles que não eram. É triste perceber que não foram poucas as vezes que o povo de Deus utilizou o nome de Deus para promover as suas próprias guerras, para promover as suas próprias injustiças, para promover os seus próprios saques. Eles utilizaram de algo belo, de algo que Deus criou, de uma instituição divina, a circuncisão, o selo da aliança. Não para apresentar os homens ao Evangelho, não para fazer justiça, não para levar as pessoas ao conhecimento do Deus verdadeiro, como em Gênesis capítulo 2 foi o propósito que eles receberam de Deus. Vocês serão luz para as nações, testemunho para todos os povos. Ao invés disso, o que esses homens fazem era, através do nome de Deus, matar, saquear, destruir vidas, famílias e uma cidade inteira. A ira dos homens não promove a justiça de Deus, irmãos. Como Jacó respondeu a tudo isso? Finalmente Jacó vai falar, irmãos, então abra o ouvido. Vejamos o discurso desse homem.
Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema. Eu peço que vocês reparem quantas expressões me ou eu, referindo-se a ele mesmo, achamos no texto. Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Vocês percebem que discurso centrado nele mesmo? Egocêntrico. Ele não pensou no fato de que desonrou o nome de Deus. Ele não pensou no fato de que os seus filhos não cumpriram com justiça, mas fizeram vingança naquele povo. Ele não pensou que Deus os enviou para aquele lugar, aos povos, para que eles fossem luz às nações, mas eles foram sangue às nações. Foram desgraça às nações. Mancharam o nome de Deus, tomaram o nome de Deus em vão. Ele não pensou em nada disso. Ele apenas pensou em si, nele, me, eu e eu de novo. Que absurdo encontramos aqui. Ao passo que os filhos dizem, e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta. Ele não tinha direito algum de fazer isso. Mas quem os constituiu juiz ou juízes sobre essas pessoas? Esse texto nos adverte, queridos, quanto ao perigo que eu e vocês temos de tomarmos os mesmos passos de Simeão e Levi. Como escreve certo comentarista falando sobre esse texto. Eles ofereceram se tornar uma nação com os cananeus, não sobre a condição de que os cananeus partilhassem de sua fé, mas sob a condição de que os cananeus partilhassem de suas práticas religiosas. Praticar a religião não é suficiente para alguém se tornar parte do povo de Deus. Submeter aos ritos e frequentar as ocasiões não basta. É preciso haver um novo coração. Ao agir como agiram, o que esses homens ilustram é um completo uso inapropriado do nome de Deus, para atender não os interesses do reino de Deus, mas de seu próprio coração egoísta. É o que eu e vocês podemos facilmente fazer ao longo da vida. Podemos deixar de lado os interesses do reino de Deus e usar o nome de Deus, usar as coisas de Deus, usar a palavra de Deus para os nossos próprios interesses escusos. Frequentemente agimos ou nos mostramos igualmente a estes homens. Igualmente aos homens de Siquém, os homens como Amor também. Quando queremos a bênção de Deus, mas não queremos obedecê-lo, irmãos. Esses homens mostraram o interesse por serem circuncidados, mas não pelo fato de que seriam parte do povo de Deus, mas porque poderiam gozar dos benefícios do povo de Deus. Não é assim que frequentemente eu e vocês podemos agir? Apaixonados pelas bênçãos de Deus, mas não pelo Deus das bênçãos? Não é talvez essa a explicação que justifique o boom do evangelicalismo no nosso país? Quem sabe no afã de encher igrejas, de declarar pessoas como crentes, muitas vezes nós baixamos os requisitos da palavra de Deus apenas para atos externos e não para transformações verdadeiras no coração. É o que faz a teologia da prosperidade. É que faz o triunfalismo, que tanto promete bens terrenos, bens circunstanciais, mas pouco exige transformação interna, assim como aqueles homens não exigiram para os heveus. A conclusão que chegamos ao final desse texto é que nós não somos tão melhores assim do que esses homens. Irmãos, esse texto é um dos capítulos da Bíblia que talvez pudesse ser usado de forma mais bem-sucedida para defender a doutrina do pecado, se é que essa doutrina precisa de uma defesa
frente às tantas comprovações que a sociedade, que o mundo e que as culturas que nos cercam nos evidenciam. Encontramos nesse texto uma declaração clara, demonstrações claras de como o pecado afetou todas as dimensões da nossa vida. E como o pecado pode nos fazer realizar e promover coisas terríveis, sejamos nós não cristãos ou digamos ser cristãos. A grande pergunta que faço a vocês ao final dessa passagem é como nós deveríamos lidar com o pecado. Esse texto nos mostra duas formas de lidar com o pecado. Ao olharmos para Simão e Levi, percebemos uma forma presente em muitos discursos nos nossos dias. Pessoas que são muito duras frente a casos ou demonstrações públicas de pecado. Pessoas que dizem que precisamos julgar com muito rigor, com muito peso. Precisamos matar o pecador. Precisamos destruir o pecador. Precisamos acabar com o pecador. Frequentemente, ideologias levantam esse discurso. Por outro lado, outro grupo ideológico levanta o discurso que diz o seguinte: precisamos fechar os nossos olhos para o mal. Precisamos fechar os nossos olhos para o pecado e para o pecador. Porque o pecador é fruto de um sistema maior. Ele é fruto de uma sociedade corrompida. Ele não pode responder à altura pelos seus erros. Qual dos dois lados está certo? Qual dos dois lados responde de forma adequada o problema do pecado e o problema dos pecadores? Esse texto nos mostra que nenhum nem outro. Nenhuma resposta que tentemos dar, que tenta divorciar graça e juízo, pode responder à altura o problema que esse texto ilustra diante de nós. Se levantamos apenas a bandeira da justiça, acabamos com o pecado, talvez, mas matamos juntos os pecadores. Se levantamos a bandeira de uma misericórdia passiva, omissa, como foi a reação de Jacó em dados momentos do texto, esquecemos que o nosso Deus é santo, 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 justo e não pode tolerar o mal. A boa notícia é que o nosso padrão de justiça e o nosso padrão de misericórdia, os braços que nos acolheram, não estavam separados, mas juntos. Em Cristo nós conhecemos o trato adequado com o pecado. Deus julgou a justiça, Deus julgou o pecado e Deus demonstrou misericórdia aos pecadores. Os nossos pecados não foram encobertos dos olhos de Deus. Deus os viu claramente e ao os ver claramente, Ele não poupou de julgamento nenhum sequer deles. Cada um dos meus e dos seus pecados foram derramados sobre Jesus. A minha culpa e a sua culpa foram colocadas sobre Ele. E tal é o ódio de Deus contra todo o pecado cometido e contra toda prática pecaminosa, que o seu próprio Filho teve que morrer. Que o Santo Filho de Deus foi quebrado ao meio para que nós não fôssemos. Cristo morreu para que nós não morrêssemos eternamente. Mas a boa notícia do Evangelho não para aí. Porque foi justo. Ele estendeu a todos os pecadores, como eu e vocês somos, braços de misericórdia e de graça para todo sempre. Inclusive para Diná e para mulheres como ela. Inclusive para a gente que experimentou nesta vida os piores amargos que alguém pode experimentar. Graça e misericórdia abundante. Nosso rei, ou nosso príncipe da paz, ele não colocou uma cidade inteira para sofrer para que ele fosse poupado. O príncipe da paz entregou a sua vida para que todos os pecadores que o reconhecem como seu Salvador sejam poupados da espada da ira de Deus. Nós não temos um príncipe chamado Siquém, nós temos um príncipe chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Se você se parece com Jacó, passivo, omisso,
se você se parece com Siquém e Azor, com pecados sórdidos escondidos no teu coração, se você se parece com Levi ou Simeão, com ira, com sede de vingança pelas injustiças, pelo mal que lhe rodeia, ou se você se parece com Diná, violado ou violada em algum momento da vida, a boa notícia para o meu e para o seu coração está no mesmo lugar, Cristo Jesus. Eu queria convidar você nesse instante a se colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos responder com mais uma canção. Cantemos sobre a maravilhosa graça de Cristo Jesus em nosso favor. Senhor Deus, nós queremos te bendizer nesta noite. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que não pediu para que morrêssemos ou sofrêssemos para que o Senhor fosse poupado. O Senhor morreu para que todos aqueles que te reconhecem como Salvador sejam poupados para todo sempre. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nos reconhecemos em todos esses personagens muitas vezes. Nos encontramos em Jacó, nos percebemos em Levi. Deus, talvez não os mesmos pecados, mas cometemos outros que são tão odiosos aos teus olhos, como Azor e como Siquém. Talvez entre nós existam pessoas como Diná, Senhor, que foram machucados e machucadas e carregam cicatrizes no coração até o dia de hoje. Esse texto não acaba na má notícia dos abusos e dos abusadores. Esse texto acaba na boa notícia de Cristo Jesus. Tu vieste, Senhor, para mulheres como Diná, para pais como Jacó, para irmãos como Simeão e Levi, para pecadores como nós somos, Pai. Nós te pedimos que a Tua graça nos cubra nesta noite. Que a Tua graça costure os relacionamentos quebrados que os nossos pecados construíram para nós mesmos. Que a Tua graça, Senhor Deus, transforme, Senhor, os corações que estão com sede de vingança, que estão tomados de ira, pela injustiça que sofreram, pelo mal que lhes foi derramado, pelos crimes que foram cometidos contra os seus e contra as suas próprias vidas. Ó Senhor Deus, costura, Senhor, os nossos corações quebrados com um tipo de tecido que só da Tua cruz pode vir. Senhor Deus, que a Tua graça abunde sobre as nossas vidas e desta forma possamos transbordar na vida dos nossos ofensores, na vida daqueles que se fizeram inimigos nossos, na vida daqueles que se fizeram inimigos das nossas famílias, dos nossos filhos, das pessoas que mais amamos, Senhor. Não podemos perdoar por nós mesmos. Não podemos retirar isso do nosso coração. Não se acha em nós o perdão, mas se acha na Tua presença. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos ensine a perdoar como o Senhor nos perdoou em Cristo. Que o Senhor nos ensine a retribuir injustiça com graça. Ao mesmo tempo que clamamos pela Tua justiça. Ao mesmo tempo que buscamos a justiça nesta terra. Deus, que não façamos separação entre misericórdia e justiça. Que sejamos pessoas que levantam a bandeira da justiça, ao passo que também sejamos os mesmos que dizem misericórdia. Que consigamos equilibrar no nosso vocabulário essas duas verdades bíblicas, Senhor. Tu não és o Deus de um ou de outro, mas dos dois. Justo e misericordioso, santo e compassivo. Ajuda-nos a nos parecer contigo também nos nossos juízos e no nosso trato com as pessoas que estão à nossa volta. Nós te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos ao Senhor com toda a nossa voz.